A semana começa com fila de espera para leitos de UTI em cidades do entorno. Em Jataí, a situação também é preocupante. 100% dos leitos estão ocupados. Assunto para Ana Paula Moreira. Não há mais leitos disponíveis nem na rede pública e nem na rede privada. Outra preocupação são com os leitos de enfermaria. A taxa de ocupação já passa de 89%. Enquanto isso, diz respeito ao distanciamento e muita aglomeração. O fim de semana foi de festas clandestinas. Numa delas, com a participação de uma dupla sertaneja famosa e de políticos. Lusiânia e Porangatu começaram hoje a vacinar professores. Uruaçu vacina moradores acima de 50 anos e Rio Verde começa a imunizar trabalhadores da indústria. Quem chega agora é o José Eduardo Rodrigues. Nesse primeiro momento, estão sendo vacinados colaboradores de duas principais empresas aqui da cidade. Essa vacinação está sendo nas próprias indústrias. Todos os detalhes. E o Jornal Anhanguera começa hoje a série Infância Desprotegida. Na primeira reportagem, a importância da lei para proteger as vítimas e garantir a punição dos agressores. Tudo isso e muito mais, agora no seu J1. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Avisa todo mundo que já estamos no ar e se programe para passar a semana inteira com a gente, combinado? Agora, 11h48, bom jornal para a gente. Vamos começar. Em Jataí não tem mais leitos de UTI disponíveis. A Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente e vai nos contar os detalhes dessa história, porque é a segunda vez aí ocupação máxima, não é, Ana? Bom dia para você. Exatamente, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todos. Em menos de uma semana. Na última quinta-feira, tinham cerca de 5 leitos disponíveis aqui na cidade, mas hoje todos já foram ocupados. Portanto, não existe mais leitos disponíveis de UTI, tanto na rede pública quanto na rede privada aqui em Jataí. Outro dado que preocupa são com a taxa de leitos de ocupação da enfermaria, que já passa de 89%. Dos 38 leitos, 33 já estão ocupados, ou seja, só restam 5 leitos de enfermaria para tratamento dos pacientes com a Covid-19. E o número de casos por aqui continua subindo, já passa de 11.300 casos e só na última semana foram registrados 220 novos casos e 13 mortes. Ao todo, aqui no município, 308 pessoas já morreram vítimas da Covid-19. Thiago. Tá certo. Ô, Ana, números impressionantes, a taxa de UTI batendo no teto, 100% das ocupações aí, não tem mais vaga para nada. E mesmo diante de números tão preocupantes, a falta de responsabilidade chama a atenção lá em Jataí, porque o que não faltou por aí, Ana, foi aglomeração, não é isso? Infelizmente, Thiago, a polícia, numa fiscalização aqui na cidade, encontrou um luau acontecendo em um bairro mais afastado aqui da cidade, onde não tem muitas construções, muita bebida, som automotivo e muita gente aglomerada, sem uso de máscara, todo mundo ali não respeitando o distanciamento. Também, durante a madrugada nas ruas aqui da cidade, durante uma fiscalização, a polícia encontrou um grupo de jovens, todos aglomerados, inclusive uma grande quantidade de menores junto com esse grupo. Até o Conselho Tutelar foi chamado nessa ocorrência. Também aqui na região sudoeste do estado, em Perolândia, a polícia acabou com uma festa clandestina. Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego e no local também foi encontrado som automotivo, muita bebida alcoólica e muita gente não respeitando o distanciamento, todo mundo sem máscara, sem nenhum cuidado aí com a contaminação da Covid-19. Thiago. Sabe o que falta diante de histórias assim, Ana? Empatia, né? Quer dizer, a pessoa não se sensibiliza diante de números tão altos e ainda assim topa ir para uma festa, se aglomerar. Será que ele não pensa no avô? Será que ele não pensa na mãe? Difícil histórias assim, não? Obrigado por sua participação, Ana. Até mais.
E as UTIs da rede pública do estado estão quase todas lotadas, cerca de 90% de ocupação. No entorno de Brasília, pelo menos 10 pacientes estavam esperando por uma vaga no final de semana. Chega agora ao vivo comigo o repórter Myron Otto, tem os detalhes. Qual é a situação de agora aí, Myron? Bom dia. Muito bom dia, Tiago. Bom dia para quem está nos acompanhando nessa segunda-feira aqui no J1. Olha, em todo o estado, exatamente 89,3% dos leitos gerais de UTI dos leitos de Covid estão ocupados. Na atualização agora das 11 da manhã no site da Secretaria da Saúde, mostra que 92 leitos estão livres, mas 57 pacientes ainda esperam para serem levados para alguma unidade com UTI. Neste final de semana, como você disse, aqui na região do entorno, 10 pessoas estavam esperando por uma vaga de UTI e não havia. Agora a situação já se normalizou, houve o trabalho por pessoal da parte de regulação da Secretaria de Saúde de Goiânia e essas pessoas já foram levadas para alguma unidade ou para algum hospital. Eu tenho aqui, Tiago, alguns dados gerais que mostram a situação dos leitos de UTI no interior do estado. Em Anápolis, 100% dos leitos estão ocupados. No Hospital Nars Fayada, em Catalão, também chegou ao limite com 100% de ocupação. Já na Santa Casa de Misericórdia, há apenas uma vaga. No Hospital Regional e no Hospital Municipal de Itumbiara, os dois oferecem 6 leitos livres nesta segunda-feira. Já no Hospital de Campanha de Porangatu, existem 11 leitos entre UTI e enfermaria livres. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, dos 23 leitos do Hospital Municipal, apenas 2 estão disponíveis para novos pacientes. Já no HCamp de Rio Verde, dos 50 leitos da unidade de terapia intensiva, 15 podem receber novas pessoas, novos pacientes. Na cidade de Formosa, a taxa de ocupação hospitalar é de 67%, Tiago. Apenas 4 leitos estão vagos. Olha, vamos dizer que a situação menos crítica é aqui em Lusiânia. Dos 20 leitos disponíveis no hospital, 7 ainda estão disponíveis. A semana está começando com dados bem alarmantes em relação aos leitos de UTI, Tiago. Olha, Myron, você disse aí está mais tranquila em Lusiânia, mesmo assim o número de leitos é pequeno aí na cidade, né? Me chama muita atenção porque parece notícia repetida. Parece que o jornal Anhanguera está voltando no tempo, há 1 ano e 4 meses, quando a gente começou a falar desse sufoco na saúde pública, desse sufoco na saúde aqui no estado, porque de fato, quando a gente começou a ver 100% de leitos ocupados, parecia a história muito longe e agora a gente repete tudo isso de novo. Por quê? Porque pessoas saem para aglomerar, porque pessoas não cumprem o distanciamento que é pedido pela equipe médica e aí realmente fica difícil, uma situação não dá para ser controlada. Infelizmente, a gente ainda não tem vacina para todo mundo, mas essa ainda é uma outra questão e a gente tem que noticiar que os leitos estão lotados porque as pessoas estão ficando doentes, porque, por outro lado, tem gente descumprindo tudo o que pede às autoridades de saúde. Obrigado por sua participação, Myron. Moradores da região sudoeste denunciam uma festa regada a bebidas, música sertaneja e bastante gente. O prefeito de Cachoeira Alta e a prefeita de Caçu estavam na festa que aconteceu em um condomínio fechado de Rio Verde. Vídeos mostram a dupla Gian e Giovanni cantando, músicos, gente bebendo e até dançando. Numa foto dá para ver o prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça, e a prefeita de Caçu, Ana Cláudia Lemos. Vale lembrar que nas duas cidades há decretos que estabelecem justamente o contrário. Estão proibidas aglomerações e a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana. O organizador do evento, o empresário Edgar Neto, disse que fez um almoço na casa dele em Rio Verde com amigos, familiares e políticos da região. No local tinha cerca de 40 pessoas e que em Rio Verde podem ocorrer festas com até 150 pessoas e que todos teriam sido testados para a Covid-19 antes do almoço. É inacreditável. São pessoas que deveriam dar o exemplo. A assessoria de imprensa dos cantores Gian e Giovanni disse que eles estiveram no fim de semana na cidade para uma apresentação numa live e que foram convidados para um almoço na casa do empresário. Comentou que todos foram testados para a Covid-19 e que a equipe da dupla segue os protocolos de segurança.
O prefeito de Cachoeira Alta, o Rodrigo Mendonça, confirmou que esteve no evento e esclareceu que não chegou a tomar bebida alcoólica, até mesmo porque estava dirigindo. Ele justificou o fato da festa, já que em Rio Verde estaria autorizado eventos com até 150 pessoas. Disse ainda que todos estavam em local ao ar livre e que os convidados dispensaram o uso da máscara apenas durante as refeições. A Prefeitura de Rio Verde disse que não vai se manifestar. A prefeita de Caçu, Ana Cláudia Lemos, não retornou os nossos contatos. E também em Três Ranchos, olha só esse flagrante. Uma embarcação chamada de flutuante completamente lotada de turistas. Quem mandou essa foto para a nossa produção disse que tinha cerca de 40 pessoas no barco de passeio, o que é proibido por causa da pandemia. A fiscalização da Prefeitura de Três Ranchos disse que soube desse flagrante e que pediu investigação para apurar quem eram as pessoas que estavam a bordo e identificar o responsável pela embarcação. E tem mais denúncia de aglomeração agora em Jataí. Uma telespectadora mandou fotos da inauguração de um parque nesse fim de semana com a presença do prefeito. Ela disse que a prefeitura está dando mau exemplo ao fazer esses eventos que acabam reunindo um grande público e pergunta se o prefeito, a equipe dele e até a Câmara de Vereadores têm licença para descumprir o próprio decreto que proíbe qualquer tipo de evento e aglomeração em Jataí. Segundo o prefeito, os decretos de praticamente todas as cidades de Goiás permitem que 4 pessoas sentem numa mesa de bar de 80 por 80 e se alimentem sem máscaras por horas e horas. Na inauguração, só houve 3 discursos rápidos, as cadeiras estavam obedecendo distanciamento, o ambiente não era fechado, as fotos foram rápidas e todos estavam de máscara. Quero só fazer um comentário para quem está seguindo todas as orientações, todos os protocolos do Ministério da Saúde. Você não está errado de jeito nenhum, porque a gente fica parecendo bobo, né? Vendo todo mundo saindo para a festa, se aglomerando e pensando, meu Deus, será que eu estou deixando de viver? É exatamente o contrário. Mudar de assunto agora, subiu para 6 o número de idosos mortos pela Covid em um abrigo de Anápolis. Tem gente morrendo, viu, gente? O Bruno Mendes está chegando ao vivo agora com mais informações, porque eram 4, agora infelizmente esse número subiu para 6, né, Bruno? Bom dia. Olá, Tiago. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo. A gente fica acompanhando esses números, né, torcendo para que essa quantidade de mortes se estabilize, mas não é o que está acontecendo, infelizmente. Neste final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, portanto, confirmou mais 2 mortes de idosos do abrigo Professor Nicéforo Pereira da Silva, idosos que estavam internados em unidades hospitalares aqui de Anápolis, depois de testarem positivo para a doença, de testarem positivo para a Covid-19, Tiago. A gente lembra, né, há quase 20 dias, a gente vem acompanhando as notícias, divulgação de casos confirmados da Covid-19 entre internos desse abrigo. Era um total de 80 idosos, portanto, agora com mais essas 2 mortes, subiu para 6 o número total de óbitos entre idosos, entre internos deste abrigo. A gente lembra também um total de 66 idosos testaram positivo para a doença. Desses idosos, 10 deles, conforme o último boletim, continuam internados, 7 em unidades de terapia intensiva, em UTIs, e 3 em enfermarias. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ainda que os outros idosos que testaram positivo para a doença, mas não tiveram complicações, não tiveram sintomas graves, estes seguem sendo acompanhados e tratados no próprio abrigo, né? Claro que à parte, separados dos idosos que não foram infectados. Além da notícia de mais essas 2 mortes, a Secretaria confirmou ainda a infecção de mais um funcionário do abrigo. A gente lembra, eram 8 casos confirmados entre funcionários. Os 27 que trabalham no abrigo foram testados. Inicialmente, 8, né, tiveram resultado positivo para a doença e agora então mais um. Então subiu de 8 para 9 o número de funcionários lá do abrigo que testaram positivo para a doença. A Secretaria informou, reforçou que todos esses idosos eles foram vacinados há cerca de 50 dias com as 2 doses da vacina Coronavac. E segundo a Secretaria, caso a vacina não tivesse acontecido, caso esses idosos não tivessem sido imunizados, o resultado poderia ser muito pior, porque a maioria desses idosos tem comorbidades graves e estão numa situação onde a infecção ela é muito fácil, né, Tiago? Um ambiente confinado. Portanto,
a gente segue acompanhando esses casos e torcendo por aqueles idosos, 10 no total, que continuam internados. Eu volto com você. É isso aí, Bruno.